Tá, assim. E já notou uma diferença? Já notou um... Eu faço desde 2016. Ah, faz tempo, faz bastante tempo. No começo eu dei aí ultimamente eu meio preguiçoso, mas no começo eu fazia mais. E vocês, como é que tá? Rede só pessoal, como é que é? Só pessoal? Tá, tudo bem, sempre é um começo, porque a minha ideia aqui hoje é ajudar vocês a pensarem a rede de vocês. Porque hoje a gente tem muitas agências que podem fazer, tem pessoas que podem fazer, mas se você nem souber o que você quer, se você não souber pensar, se você não souber que caminho seguir, nem para pedir, nem para contratar uma pessoa você é capaz hoje em dia. Então a minha ideia, eu coloquei até aqui um checklist de tudo que a gente, quando a gente pensa em comunicação digital, é um mundo de coisa. Você vai pensar nos seus objetivos, no persona, na marca, depois tem o planejamento, meta, linha editorial. É um tanto de coisa que daria para ficar aqui, né, um mês, tanto que tem pós-graduação só nisso, né? Eu me especializei nisso. Então, uma série de coisas, tá? Anúncio e vai e volta e analisa o ROI, que é o retorno sobre o investimento, uma série de coisas, mas isso a gente vai dar o primeiro passo hoje, eu vou ajudar vocês a pensarem nas redes, que é o mais importante, que eu brinco que é o alicerce mesmo. Se a gente não pensa direito, depois a casa cai, ou você não tem frequência, você não consegue, você acha chato, não vai dar resultado, tá bom? Porque só fala bem quem pensa bem, para se comunicar no digital é a mesma coisa, a gente precisa entender como funciona, gostando ou não, é uma realidade. Em algum momento a gente sabe que isso impacta nos nossos negócios, a gente olha para o digital como uma parte do nosso negócio, né? Somos médicos, né? São médicos, são empresários também, são donos de um negócio e o digital é um braço disso. Então, vou falar para vocês basicamente hoje sobre como pensar o digital e depois, pessoal de casa, também estou aberta às perguntas e às dúvidas. Gente, pensar digital. Eu trouxe algumas coisas do que não deve ser, com base em tudo que eu já vi. Eu acho que é mais fácil a gente pensar o que não deve ser e depois o que deve ser. Porque a rede muda muito. Se você que está desde 2016, não sei o pessoal que está acompanhando online, você já percebeu que deve ter mudado muita coisa, né? Muda muito, 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 muito. Estudo marketing há 10 anos e o que dava certo não dá mais, aquela coisa de frase motivacional esquece que não dá mais certo. E cada momento, cada ano, cada história, cada momento é um novo marco, é uma nova história, é algo novo que a gente tem que reaprender a fazer, tá? Então, o que não dá certo hoje, em 2022? Pode ser que mude. Aquela coisa do resumo do currículo Lattes, que é muito comum nos médicos, e eu pegava no pé, porque às vezes as pessoas se apegam muito, porque, lógico, são muitos anos de estudo, são muitas coisas, são muitas especializações, e as pessoas falam assim, eu já ouvi isso de cliente meu da agência, mas, poxa vida, eu tenho isso, eu tenho que... Eu falei, mas as pessoas, elas não vão se conectar com você só por isso, só porque você se tornou um PhD. A conexão na rede social é muito diferente. Ela é muito mais humana, ela quer saber a pessoa por trás do PhD, quem é o médico que está ali, como é a sua história, que história se conecta com ela. Então, lógico que a gente às vezes se blinda, e é normal, eu cheguei aqui e falei, olha, faço isso, a minha pós-graduada nisso, a gente se blinda atrás, mas a rede social é muito mais social, a gente acaba mostrando o que nós gostamos, né? Eu sei alguns gostos da Carol, porque eu tô lá na rede dela, não é, Carol? E funciona, não funciona? Ela é gateira, não é gateira, Carol? É gateira, e eu sei, tá vendo? Ah lá. Gerou conexão, não gerou? O fato dela gostar de gato. E ela tá lá mostrando, e às vezes isso gera até mais conexão, porque muitas vezes, lógico que o curso é muito importante, o CPHD é muito legal, mas não só isso, né? Então, isso não funciona hoje, tá? O álbum de fotos também, sem propósito algum, do tipo, fui passear, fui comer o prato e coloco a foto, sem estratégia, sem intenção, não adianta. Né? Álbum de foto por álbum de foto, sem uma intenção por trás, também vai ficar morto, as pessoas não vão se conectar. E hoje funciona muito assim, né? Olha, tá aqui o meu médico, vai lá, tá aqui o telefone dele. Aí você vai lá, mas deixa eu dar uma olhada no Instagram, isso não funciona muito assim com tudo? Desde pedir um bolo, pedi o bolo da minha filha do aniversário. Deixa eu ver o Instagram da boleira antes. A gente confia pelo Instagram, né? Pelo Instagram. Exatamente. Hoje exatamente. É pelo Instagram que a gente vai buscar. Não é? Antes você olha o Instagram. Então, é o primeiro passo, o cartão, ele é o cartão para você olhar o Instagram. Eu quero saber o endereço do Instagram, no que você está no cartão. Então, a gente tem que entender, o álbum de fotos, se não tiver intenção, não vai resolver. A vitrine de ofertas e produtos, que os médicos não fazem tanto, mas
se bem que tem alguns que fazem, mas aquela coisa da pessoa achar que ela, mas o Instagram não é para vender, então eu só vou vender. Mas ela não criou relacionamento. Aí eu brinco assim, bom, então você vai sair para jantar e vai pedir em casamento no primeiro encontro, porque a pessoa não te conheceu, você não criou um relacionamento, você não conduziu essa pessoa. A gente chama isso de um funil de vendas. Se estamos no Instagram, somos marcas, e a gente precisa aceitar isso. Eu sei que às vezes o médico tem um propósito muito maior por trás, e fala, gente, não, eu não sou uma marca, eu tenho um propósito. Mas se estamos ali, se vamos, ninguém precisa ir se não quiser. Mas quando você se coloca ali, você é uma marca. E aí você também tem uma forma de se vender. E como a gente tem um CRM por trás, não dá para você falar, olha aqui, me compre, mas existem formas e formas, né, de você fazer isso de uma forma muito sutil, muito elegante, né, com muito respeito e ética profissional, mas sim, o tempo todo você está se vendendo. Você está trazendo uma pessoa de um ponto A e levando para um ponto B, falando, olha, vou criar o desejo em você de se sentar aqui na minha frente, no meu consultório, e fazer o seu procedimento comigo. É isso que a gente está fazendo o tempo todo, criando esse desejo. E por isso é muito intencional, é muito estratégico, tá? Por isso eu vou trazer umas formas de vocês pensarem. Vendas de consultas. Então, eu vejo muito médico que faz isso também. Abre lá uma vez por mês, fala, agenda aberta de janeiro. E ele só faz isso. Ele coloca a foto da família e a agenda aberta de janeiro. Por que eu quero? Que tipo de relação que eu tenho com ele? Por que eu vou lá agendar essa consulta com ele? Porque, me falaram que o Instagram eu tenho que dizer que a agenda está aberta, então... E aí ele reclama que ele não tem resultado, porque ele não teve relacionamento. Ou então o médico que dá muitas consultas grátis. Eu já fiz isso, não sou médica, mas eu sou especialista e às vezes eu dava aula, só que eu não gerava o desejo. E aí eu me liguei, eu falei, estou errando aqui. Eu estava dando muita consultoria, muita mentoria de graça no Instagram, sem gerar o desejo da pessoa comprar o meu treinamento, comprar o meu curso online, estar ali comigo naquele momento. Foi um erro que eu percebi. Falei, opa, então também é errado. Quando a gente está ali o tempo todo, e tirando o desejo dela sentar à sua frente num consultório. Né? Também tem uma sutileza, até onde eu posso ir com a minha consulta aqui no Instagram ou em qualquer outra rede social. E achar que o perfil também é o Google, naquele sentido de... Isso acontece muito. Então já sei, para ficar fácil, tem até empresas que fazem isso, eu vou colocar post assim, 7 sintomas disso, 6 sintomas disso, 4 sintomas daquilo. São só tira-dúvidas, o tempo todo. Mas não tem um conteúdo emocional, você não conta a tua história, você não conta quem você é. Você está tirando, é só educando, tô achando que é o Google. 7 sintomas, 5 sintomas, faça isso, não faça aquilo. É só isso. E também falta. Porque se eu quero isso, eu posso clicar no Google e eu vou ter 6, 7, 20 artigos. Se eu estou no seu Instagram, eu quero isso também, mas eu quero também saber sobre você, a teu respeito. Por que eu me conecto com você? Porque eu vou lá porque porque ela é gateira. Eu gostei dela por causa disso, então eu vou me conectar com ela por causa do gato. Então, é um misto de várias coisas e eu vou explicar como a gente faz isso aqui hoje, tá? Bom, o que deve ter, então? Né? Depois eu vou mostrar alguns exemplos. O relacionamento, obviamente, sempre, tá? Com os nossos clientes, pacientes. O compartilhamento de conteúdos educativos mais estratégicos, criando o desejo da pessoa consumir de você, e não que ela chegue lá, só consuma e vá embora. É claro que isso acontece. Mas a gente tem que diminuir essa proporção, senão a gente vai ser só uma enciclopédia que a pessoa vai, consulta e vai embora, e nunca vai comprar o que a gente oferece, né, o nosso produto. O compartilhamento dos conteúdos emocionais, quando eu falo emocional, não é para ser piegas, não é a frase motivacional, mas muitas vezes vocês trabalham todos com uma situação, uma persona, uma mulher, todos aqui, todos formando FIV, que tem muitas dores, que tem muitas dificuldades, que vivem num ambiente muito difícil. Se vocês não se conectarem também com essa dor, como é que vai ser? Imagino que no consultório vocês se conectam com essa dor, né? Antes de qualquer coisa. Quando chega uma mulher falando, poxa, estou tentando há 5 anos engravidar e não consigo, vocês não podem. Olha, tá aqui, o procedimento é esse, isso. Vocês têm um amparo com aquela situação, tem uma emoção por trás. Então, isso também tem que estar lá, porque a pessoa precisa se conectar. Até eu brinquei com eles quando a gente fazia o treinamento, eu falei, mas vocês têm que falar mais fácil, ela não sabe o que é isso. Aí eu brinquei, agora eu sei que vocês falam tão difícil, porque a rotina de vocês, né? Mas não, ela não quer saber de tudo isso, ela só quer o filho dela. Não interessa se ela tem a prolactina tá alta, tá baixa, se ela, né, enfim, não interessa, ela quer o filho dela. E aí, quando você consegue entender esse desejo profundo, você se conecta com a pessoa de verdade. Isso faz muita diferença, tá?
O posicionamento da marca pessoal, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. O que é essa tal marca pessoal? Somos marcas, estamos ali, somos um produto à venda, somos uma marca. E como a gente pensa nessa marca? Então, vou falar com vocês, a gente faz um exercício, tá? O estilo de vida também. Estilo de vida não é o que você come no almoço, mas é o que da minha vida que eu acho interessante mostrar para se conectar, como a Carol mostrou o gato. E ela tem uma estratégia, ela não mostrou o gato à toa. Eu sei que a Carol, por exemplo, ela tem o viés dela, o recorte dela, a marca pessoal dela, ela atinge o público LGBTQIA+. E ela também sabe que, normalmente, pessoas LGBTQIA+, a maioria gosta de gatos, não é, Carol? Ela foi estratégica. Vocês sabem por quê? A Carol é boba, gente? Estudo é um estudo, tem intenção, não é? Então, quando ela fala isso, quando ela mostra outras coisas que ela gera conexão com o público dela, eles falam, poxa, mas eu quero a doutora Carol. É ela que eu quero. Não importa se tem outros 30 e 40 que falam sobre o mesmo assunto que ela, eles se conectam com ela. Bom, o networking, é lógico, né? As pessoas, o que vocês fazem, que vocês conhecem, e as histórias de vida que conectam com o paciente. Vou mostrar 2 casos. Ó, não existe padrão, existe intenção. Gente, não existe fórmula pronta. Pessoa que chegar para vocês e falar, é só fazer o postzinho assim, na segunda você faz isso, na terça aqui, na quarta isso, está tudo certo. Não, gente, não existe padrão, existe intenção. É a intenção, se lembrem, tá? É a intenção que está por trás daquilo que vocês vão mostrar ali. Vocês conhecem esse cara aqui? Posso dar? Como é que eu dou o play aqui? Consigo dar o play? Eu coloquei o vídeo, dá para dar o play? Esse carinha, ele tem 26 anos, super novinho, saiu da faculdade há pouco tempo, e ele faz plantão. A intenção dele não é lotar o consultório, até porque ele nem tem consultório. Se bem que eu vi uma entrevista dele e ele disse que as pessoas estão indo até o plantão dele para passar com ele para conhecê-lo. Estão inventando uma dor de cabeça aí. Exatamente, ele está se dando mal. Exatamente. Imagina um plantão noturno, lotado de gente para ver o moço? Não dá, né? Enfim, e ele começou agora na pandemia a criar situações engraçadas de plantão. Então, médicos plantonistas se conectam, porque são situações do plantão. Ele fala sobre dipirona, que se dá para todo mundo. Enfim, ele fala sobre histórias engraçadas e eles se conectam muito, lógico, com jovens médicos, mas também com pessoas que acham aquilo tudo engraçado, e ele explodiu. Então, ele tem 1,7 milhões de pessoas lá de seguidores e um tanto de seguidores no Instagram. Ele se tornou um influenciador. Eu li uma entrevista e ele disse, agora eu tenho 2 receitas. Eu ganho como influenciador e eu ganho como médico, talvez até mais como influenciador hoje em dia, pelo valor que tá, né? Acho que uns 2 stories dele pagam uns 5 plantões, né? Mais ou menos isso. Enfim, então, a intenção dele era, pelo humor, falar de situações engraçadas e se tornar realmente um influenciador ali desse meio. Ele não está querendo atrair paciente, ele não tem uma clínica, mas e foi talvez pelo acaso. Ah, tá. Bom, foi muito por acaso, mas ele trouxe, cresceu ali na rede social e lógico que ele vai aproveitar essa fama e essa onda toda. Podemos falar. A gente pode conversar, né, sobre todas as redes aqui. Peraí. E esse outro cara, vocês conhecem? Não. O Volpe? Dá o play, por favor, que eu também. Pode parar um pouquinho, por favor. Bom, era só para vocês entenderem a comunicação dele. O Jardes Volpe, ele tem uma clínica aqui em São Paulo, bem famosa, e ele começou há muito tempo no Instagram, então ele tem 1 milhão de seguidores. Ele é muito popular. A intenção dele ele é um dermato, e ele tem uma clínica com diversos procedimentos, mas ele é popularzão, é desse jeito. Ô, comunidade, olha aí o pescoço da senhora, isso aí é tipo, ele é o popular do popular. Tá? Ele abraçou esse público
e a clínica dele bomba, e ele atende alguns artistas, e aí as pessoas gostam mais ainda, enfim. Então, ele queria número, quantidade, ele queria um movimento, e ele é a pessoa do número mesmo. Ele mostra tudo, ele mostra a vida, ele mostra o que ele faz, ele é muito popular, a linguagem é muito simples mesmo. E claro, o que ele fala? Qual que é o público dele? Mulheres acima de 40 anos que não querem envelhecer. Então, e ele, todas, exatamente. Ele escolheu um público, seguiu, é isso que eu quero falar sobre envelhecimento e vou fazer com que elas tenham um desejo de estar na minha clínica. E ele consegue isso até porque ele não é voltado para o público então ele conseguiu pelo número, pela quantidade, intenção por trás daquilo que ele faz. Então, ele aparece lá, coloca o pescoço de uma senhora, foi uma notícia que saiu na mídia, começa a falar e apontar, e aí, olha, esse aqui mesmo, é assim que funciona. Ele está interessado em falar a língua do povo e ele atingiu o que ele queria. Então, o que eles têm em comum? Eles escolheram um tipo de público. Eles olharam para o público dele, assim como a doutora Carol fez, e falaram assim, eu quero esse público. Mas e se o outro bater na minha porta, eu não vou atender? Você vai atender, é claro. Mas é muito mais fácil você ficar conhecida e ser uma referência quando você escolhe um público aqui ou quando você quer abraçar todo mundo, não é? Então, quando eu decidi, vou sair da agência, vou dar treinamentos. Eu tinha o mundo do marketing. Poxa, eu não sabia. O mundo do marketing é gigante. Mas eu decidi me especializar em quê? Em videomarketing. E tinham 6. E eu pensei assim, como é que a gente pensa? Mas o que eu vou me especializar? Bom, o meu conhecimento, eu fiquei 16 anos na televisão. Se eu conheço sobre esse, eu tenho um bom conhecimento sobre esse assunto. O que eu conheço, eu acho que eu vou me encaixar melhor nesse nicho de mercado. Aí era pelo meu conhecimento, pela oportunidade. Todo mundo começando a fazer vídeo. Pouca gente sabe fazer vídeo. Poxa, está todo mundo procurando. Então, foi pelo mercado. Como é que está o mercado nesse momento? Então, eu fui escolhendo o que eu queria fazer e o público que eu queria. Mas aí eu vou falar de vídeos para quem? Para influenciadores? Não, eu vou falar, como eu já tinha essa questão do marketing médico, eu vou falar para profissionais da saúde, desenvolvimento humano, para pessoas que precisam fazer seus infoprodutos ou que querem promover os seus negócios com vídeos. E aí eu escolhi o meu nicho. É muito mais fácil você crescer quando você escolhe e foca do que quando você quer abraçar todo mundo. Então, isso é muito importante e interessante. Qual é o viés que você vai oferecer aquilo? Você vai falar sobre FIV, mas de que forma e para quem? Né? Não sei se a doutora Carol pensou sobre isso, no momento de escolher. Na verdade, eu fui para esse caminho, mas colocar na rede social dessa forma e de mostrar gato. Olha lá, tá vendo? E deu certo! E deu certo! Isso é verdadeiro, porque senão tem coragem. Eu tenho. Mas aí, às vezes, você vai mostrar coisa de academia, Isso! Quem vai ver e vai indicar? Aí eu vi que eu percebi que a mulher que pega o cara no braço assim, Isso, exatamente. Eu atendo uma clínica de psicólogas para adolescentes. Para quem elas falam? Para o adolescente? Para a mãe. Né? É sempre a mãe. Você vê, ela que paga. Então, muitas vezes é isso. É o comprador, o persona comprador. Quem vai, muitas vezes não é o que pagar, mas quem vai trazer? Ele percebeu isso. Você fala para você faz andrologia, é isso? Urologista, e você fala, atende homens, mas são as mulheres que levam. Parte de fertilidade e parte de andrologia é muito diferente. Porque ela está satisfeita com a questão sexual, de educação precoce, disfunção erétil. A mulher que vê e fala, aí acontece um problema em casa, ela fala, mas peraí. Aí ela aproveita aquele momento de fragilidade do cara que está chateado, falando, vamos procurar uma ajuda. E quando você faz na sua comunicação, você fala o seu marido, o seu parceiro, o seu namorado, você fala assim? Sim. Tá vendo? Nem sempre, mas assim, eu confesso que eu estou meio ausente. Mas, sim. Eu já fiz essa percepção, mas confesso que eu não estou executando da forma como deveria. Eu sei que muitas vezes, porque assim, eu ainda tenho que os homens têm que procurar esse problema, que é um público. Então, ainda estou numa transição
Sim. Ótimo. Eu gosto de Ana, eu gosto de mais gosto da eu amo tudo na Ana. Mais gosto é a parte que eu gosto é psicológica. Mas eu realmente, eu tenho essa dificuldade porque os perfis que eu vi, a maioria são perfis femininos, que são para mulheres. E aí eu falei, tá, e os masculinos que eu vi são homens, são perfis masculinos, aí que realmente na linguagem mais para homens. Tem que ser muito complexo. Então, Porque você não pode sexualizar. Exato. A mulher vai mandar uma Exato. pra você. Sim. Tem que ter uma conexão com a mulher. Com a mulher. Homens vão fazer vasectomia, porque estão lá, casados, fiz família. A mulher entra junto, a mulher que eu fico pensando assim, o homem está casado, com família, fazer vasectomia, qual é o potencial interesse que vai ter nenhum. Mas mesmo assim, infelizmente, as mulheres são inseguras com isso. Eu tenho essa dificuldade de ser mulher e me expor. E por isso que, assim, foi um dos motivos da terapia fez. Olha, percebo que eu preciso mudar algumas coisas, mas é difícil para mim, porque eu não consigo me expor sem passar de uma certa linha e falar, ok, posso postar uma foto minha ali, eu nunca, nem na minha rede pessoal, foto muito mostrar demais, por causa dessa linha, que eu não posso usar. Assim. Porque senão eu fico me afasto, eu percebo que do jeito que hoje eu me comunico. Se eu fosse fazer um vídeo agora, eu acho que eu ia ficar meio distante do público, com esse receio de ser para mais e, assim, confundir as coisas. Eu tenho esse problema. Mas é encontrar o seu viés, é encontrar a sua voz. Eu vou fazer alguns exercícios hoje, talvez ajude, né? Mas a gente pode conversar mais. É encontrar essa voz do tipo... E não se preocupar com quem você vai perder. Porque as pessoas têm medo disso. Ai, mas se eu escolho, se eu falo dessa forma, aí a mulher ciumenta não vai trazer o marido. Deixa a mulher ciumenta. É isso, exatamente. Não é para criar algo, é você. É você. O que combina comigo? Vocês vão ver quem é você de verdade, o que combina com você, para quem você se comunica bem e de que forma você se comunica. Então, vamos lá, eu escolhi o meu nicho, vou falar para isso, mas agora eu tenho N formas de me comunicar. Como aquele cara vai falar da música, que é uma tendência, e o outro vai falar do pescoço, do factual, e tem pessoas super elegantes que falam que... Doutora Vanessa é uma elegância, né? E é dela, porque ela vem dar aula e ela também passa essa credibilidade, essa elegância. Falam do mesmo assunto. Então, você não vai tentar ser. Não pode ser do natural. Não pode ser. Foi esse perfil que eu acho muito legal. Foi uma leve, até engraçada. Mas eu não sou. Eu não sou essa pessoa. Você vai achar o seu jeito. Né? Você vai achar o seu tom, mas sendo intencional, estratégica. Essa eu acho que é a maior delícia assim, do Instagram, eu acho. Fazer paciente do Instagram que a pessoa chega no teu tamanho já. Isso. Ela já conhece você, é a pessoa que você é a pessoa que conta piada, ela vai rir de piada. Quando você é sério, ela já é mais séria. Sim, é ótimo. A pessoa chega no consultório já ri diferente, né? Porque ela veio do Instagram. Já tem uma conexão aí. É ótimo. É. O Instagram, ele traz as pessoas já moldadas para aquilo que você quer, né? Como a doutora disse. E ele também traz as pessoas que já estão prontas para aquilo. Elas já querem você. Elas já estavam consumindo o que você fazia ou faz por um tempo. Então, elas já chegam, né, com até um deslumbramento. Poxa, que legal que você é minha médica, que você é meu médico. E isso facilita muito até a relação médico-paciente. Tá? Então, eles também criam relacionamento, criam desejo, eles têm metas e objetivos muito claros e também não seguem padrõezinhos prontos. Eles criaram uma linguagem autêntica e por isso eles deram certo. Tá bom? A gente vai pensar juntos agora, o pessoal aí de casa, vocês podem rabiscar, podem pensar, podem depois pensar em casa, mas eu vou fazer algumas perguntas. São as perguntas que a gente faz antes da gente entrar na rede social. Ou enquanto você tá, pode rodar, trocar a roda com o carro andando, mas a gente pensa por que você vai falar, né? São as 5 perguntas que a gente tem que se perguntar mesmo. Não é só chegar e colocar uma fotinha, não é ir lá e fazer um vídeo. Ah, eu vou lá e falo qualquer coisa. Não, pelo amor de Deus, porque isso não vai te trazer resultados, você vai ficar frustrado, você vai achar que não dá certo, e aí você não vai sair do lugar.
que era muito o que eu ouvia de vocês, né? Antes do treinamento, ai, não, aí depois, mas de repente está faltando um antes, um passo anterior para você entender como pensar em tudo isso para você conseguir ter uma frequência e ser gostoso, e ser prazeroso, porque envolve tempo, envolve um custo, envolve tudo, né? Então tem que ser legal. Primeira coisa, gente, por que vocês vão usar as redes sociais? E a gente está falando não só do Instagram agora, mas de todas. Para quê? Eu vou usar porque eu preciso. Então, eu já tive caso assim de médico que chegou e falou: eu preciso me tornar o speaker desse laboratório. O laboratório pagava, inclusive, a minha agência para isso. Ele tinha uma meta muito clara de se tornar speaker daquele laboratório. Então, a gente trabalhava com esse objetivo. Eu tenho uma meta de vender consulta, eu tenho uma meta de ficar conhecida. Uma médica que tinha acabado de chegar do Rio falou: eu quero ficar conhecida em São Paulo, então eu quero um tempo que todo mundo me conheça. Eu quero vender procedimento, eu quero vender cirurgia. O que você quer? É importante você entender, porque já que nós estamos vendendo algo, se a gente só começa no oba-oba, eu vou lá pelo oba-oba, você não sabe nem o que você vai vender. Você não tem foco, você não tem uma estratégia por trás, é marketing. Marketing está ligado à venda, não é? Eu já ouvi muito isso. Quero meu Instagram bonitinho, porque todo mundo tem. Tipo, para troco de nada, você vai pagar agência, vai pagar designer, você vai para ficar bonitinho. Né? Então, qual é o objetivo? O que você tem em mente? A curto, a médio, a longo prazo? Então, quando eu falei, eu não vou mais ter agência, eu vou me tornar infoprodutora. Eu sabia que dali 1 ano eu ia lançar um curso. Então, eu precisava me posicionar como professora e não mais como a dona da agência, não mais como a menina da TV. Eu precisava mudar a forma como as pessoas me viam. Você que está numa transição, né? Eu preciso que as pessoas me vejam nesse novo nicho, nesse novo mercado. O que você quer? O que você quer nesse momento? E aí, pensa, reflete sobre isso para você ter o passo a passo. Durante 6 meses eu vou fazer isso, depois 6 meses aquilo. E é o negócio de vocês, que está aqui. Quais convites você espera receber? Você quer ser igual o cara que quer receber convite para ser um influenciador? Tem muitos médicos que querem se tornar influenciadores, speakers, e querem receber convites. Não, eu me contento, eu quero ser um professor, eu quero dar aula, não, eu quero só realmente ter consulta. O que você quer? Pensa nisso. Quais produtos que você pode oferecer hoje? Então, no seu caso, eu não tenho consultório ainda. De repente, é o momento de você pensar e planejar e, de repente, não atuar tanto. Porque você vai, ou só se posicionar, mas será que na hora de você vender, você vai ter o que vender? Né? Então, tem pessoas que falam, eu tô ali, mas eu não atendo, não faço nada. Igual o moço lá do plantão que está lá, tudo bem que ele está ganhando dinheiro de outra forma, mas ele está recebendo um paciente que está indo lá para vê-lo, porque ele virou uma subcelebridade, não é? Mas ele não tem algo para ele vender, a não ser a imagem, porque ele está vendo como influenciador, mas algum produto ele ainda não tem. Provavelmente ele vai desenvolver, ele não vai deixar isso, pela entrevista que eu vi, ele não vai deixar isso ficar parado. Mas quais produtos que vocês têm hoje? Né? Pensem nisso, o que vocês, até para saber o quanto vocês têm que se dedicar àquilo. Tem gente que chega assim, minha agenda está lotada. Mas você vai fazer, então calma, então vai com calma. Você tem alguma outra opção? Você quer dar palestra? Você quer dar treinamento? Como você vai ampliar, então, isso? Se a agenda está lotada, você vai trazer mais pessoas para quê e para onde? Só por ego? Por ego, não. Né? Só para você ter uma rede inflada, para quê? Então, vamos pensar o que você quer vender, onde você quer chegar e como. Sim, eu vi que ele vai aproveitar a onda, né? Olha lá. Tá aproveitando a onda. Enfim, e até em relação ao resultado financeiro, assim, é legal você saber, porque o quanto você está ali, por exemplo, se eu tenho um lançamento de um curso, óbvio que eu vou postar muito mais, vou me dedicar muito mais, porque eu tenho aquela meta naquele mês. Né? Quando as pessoas falam, tem que postar todo dia que nem uma louca. Calma! Por quê? O que você tem para vender? O que você precisa naquele mês? O que você precisa naquele momento? Então, vamos pensar como um mercado, como um negócio mesmo. Não porque está todo mundo na mesma onda, está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer. Outra pergunta legal para vocês se fazerem, tá? Para quem você vai falar? Então, aquilo lá, com qual público você tem mais facilidade de conversar? A gente não escolhe o público também, porque dá dinheiro falar sobre isso. Tudo bem, a gente vai falar sobre FIV, mas com qual público dentro da FIV? Com qual público dentro da andrologia? Vai ser com a esposa? Vai ser com o cara que quer ficar saradão? Ou vai ser com o senhor que está perdendo já, sei lá, a potência e quer ficar melhor? E tem muitas pessoas que buscam, não tem? É uma especialidade, mas dentro da especialidade
tem diversos personas, diversos estilos, diversas pessoas. Com quem vocês têm mais facilidade em falar? Uma pessoa que fala assim, nossa, não tenho paciência nenhuma para atender um idoso. Por que você vai, então, focar nesse idoso, se você não tem paciência? Escolhe quem te dá mais prazer, escolhe quem vai te pagar melhor, escolhe quem o mercado está precisando mais. Então, são perguntas que você tem que fazer para o seu negócio. É como se você fosse abrir uma loja no shopping. Que tamanho ela vai ser? Que corredor eu vou colocar? Como vai ser o letreiro? O que eu vou colocar na vitrine? São as perguntas que a gente faz antes do negócio acontecer. E é a mesma coisa que a gente tem que se fazer aqui. Para quem eu falo, né? Qual público que você tem mais conexão? Isso também. Então, assim, se você tem uma história de vida muito parecida com o teu público, isso vai gerar muito mais conexão. Então, não sei, você fala para homens, é isso? Para mulheres que vão levar os homens. Você tem alguma história de vida conectada, que você já passou por um problema que o teu público passou? Gera conexão? Você já falou sobre isso, sobre essa história? Sobre a questão do descuido da saúde, às vezes por questões profissionais. Tá. Ah, tá. Ele está me falando vou repetir, então. Ele está falando que ele tem uma história parecida, que é o descuido da saúde, porque trabalha demais, acaba se descuidando da saúde. Ele fez isso, ele passou por isso, e hoje ele atende muitos homens que passam por isso. Então, quando ele tem uma história parecida, ele tem um problema parecido com essa pessoa que ele atende. Então, isso gera muita conexão. Pensar naquele público que você tem uma vida parecida, uma vida semelhante. Isso também gera conexão. Os homens ficam muito no meu consultório, 40, 50 anos, executivo, médico, empresário, trabalho em grandes empresas, chegam lá com questões hormonais. E a maioria quer tomar testosterona. Bom, só que a minha abordagem não é dar testosterona para todo mundo. Eu tento explicar sobre os efeitos do estilo de vida, sobre aquela questão hormonal dele, que a queda da testosterona, a impotência sexual, a infertilidade que vem, que a gente está aqui falando sobre isso, ela é consequência de um conjunto de situações que não só a testosterona, porque no Instagram, da mesma forma que tem eu falando isso, no Instagram tem o outro lá falando, dando bom para todo mundo e mostrando resultados. Então, aquele paciente, igual aquele negócio, não quer, você quer tomar anabolizante, agora você quer mudar seu estilo de vida. 2 anos, 3 anos, você não vai fazer isso. Então, eu acho que isso... Sim, ele se posicionou como médico do estilo de vida, né? Eu fiz a posição de um ano, mais sobre estilo de vida. Sim, eu tenho uma mentorada minha que fez, a Luciana Schwab, ela fez. A mesma pós. Terminou agora? Acho que agora. Terminei em agosto, terminei com esse. E aí você vai se posicionar como esse médico do estilo de vida. Tem médicos que vão se posicionar como, vem pra cá que eu vou te dar bomba. Quem quer bomba vai nele. E quem quer estilo de vida vai com você. E tá tudo certo. E ainda bem. Você imagina se você tivesse falar toda vez que a pessoa entra no seu consultório, poxa vida, mas eu não vou te dar, e ficar aquela, né? Então você já tá atraindo a pessoa certa. É isso mesmo. E aí você trazer as suas histórias. Poxa, eu era uma pessoa que mudei o meu estilo de vida e, consequentemente, melhorou tudo. Melhorou... Né? Então, eu não precisei usar tanta bomba para melhorar tudo isso que você quer. Eu mudei o meu estilo de vida. Então, você tem uma história. Então, pense nas histórias que vocês têm. Né? Ah, mas eu falo para homens, eu sou mulher. Poxa, mas será que você não tem uma história que vai gerar conexão, então, com a mulher desse cara? Ou então, enfim, qualquer outra história, um problema de saúde, um desejo, qualquer transformação, qualquer coisa que gere conexão, você tem... Não é necessário, não é obrigatório, mas toda vez que a gente tem esse ponto em comum com o nosso persona, a gente cria um laço, a gente estreita esse laço, tá? Para qual público a gente vai trazer mais resultado? Óbvio. Que eu sei, qual que é o meu conhecimento, com que eu sei, eu vou dar mais resultado para quem? Né? E o público que você deseja está em qual rede social? Então, ela me perguntou, você vai falar de TikTok? Vou falar, mas aí você tem que perguntar assim, bom, se eu vou falar, pessoal, o TikTok hoje, ele está aí no Brasil, acho que em 5º lugar das redes mais acessadas. Mas ele tem lá 70% de pré-adolescentes, adolescentes, um jovem. Se o seu público estiver lá, vale a pena. Se o seu público não estiver lá, por que você vai estar? Então, você também tem que usar a rede que o teu público está conectado. Né? Hoje em dia, a gente usa uma rede normalmente, tá?
a rede de relacionamento é o Instagram, tem o Facebook que está bem em desuso, porque tem pessoas bem mais velhas, mas de repente se você fala com uma pessoa bem mais velha, seu lugar é o Facebook. O TikTok para as pessoas mais novas, isso das mais tradicionais, porque tem uma série de outras redes por aí, né? Se você tem um trabalho ligado a imagens, vai para o Pinterest, tipo, os arquitetos vão muito, os produtores de moda, pessoas que trabalham com edição de imagem, estilo, as figurinistas, enfim. Mas o trabalho de vocês, ele é mais focado em gerar relacionamento e educar. Então, a dobradinha seria, talvez, YouTube, e aí o Instagram, ou o YouTube e o TikTok, se for um público mais novo. O LinkedIn, se vocês quiserem falar mais para a empresa, ou né, eu quero dar palestra, eu quero dar treinamento, eu quero ser um médico focado ali de estilo de vida dentro de empresa, o LinkedIn é um bom espaço, mas, ao mesmo tempo, ter o LinkedIn como um portfólio seja interessante. Então, lógico, mas o que eu falo? É uma por vez. Gente, dá tanto trabalho, você não trabalha para fazer uma. Então, é uma por vez, é aos poucos, porque também usar o conteúdo de uma e jogando em todas, vocês acabam não tendo resultado em nenhuma delas. Né? Então, entender, bom, onde está o meu público? Deixa eu fazer essa aqui bem feita, deixa eu focar nisso, vale muito mais do que ficar pulverizando em um monte de coisa que você não vai ter braço, a não ser que você tenha braço para tudo, tá? Mas hoje em dia, se você produz para o Instagram, por exemplo, e se você quiser abrir o YouTube como algo educativo, os vídeos do YouTube, eles são permanentes, eles não perdem audiência, essa é a grande vantagem. As pessoas continuam buscando aquilo, buscando aquilo, buscando aquilo, buscando aquilo, e você só vai crescendo. O Instagram, ele tem uma vida útil muito curta, depois de 24, né, 72 horas, você começa a cair, aquele conteúdo se perde. Então, essa é a diferença, quem conseguir fazer ambos, assim, é bem interessante, tá? Para crescimento. Aí, sobre marca pessoal, como vocês vão falar? Essa parte mais, acho que é mais interessante de todo o processo, e é o X mesmo, né? De por que algumas pessoas dão tanto resultado e outras não têm. Qual é o recorte que vocês vão dar? Então, ele já deu o recorte dele aqui. Eu sou um médico, urologista, andrologista, o recorte dele é o estilo de vida. Eu não dou bomba, eu ensino você a mudar a tua vida. Então, qual é a transformação que você oferece? Qual é o seu recorte? É esse. Então, provavelmente na tua rede, se você me fala, eu vou imaginar que eu tenho que ver você mostrando isso também com as mudanças, as transformações que você teve na tua vida, né? E você falando do quanto isso impactou. Qual é o desejo da mulher que leva o marido lá? Ela quer melhorar o que no marido dela? Ela quer melhorar a sexualidade? Ela quer melhorar... O que ela quer melhorar? Quer melhorar a saúde dele, com toda a sexualidade, e às vezes o familiar. Até essa parte, às vezes, você pode pegar nessa parte que a mulher, às vezes, o cara está tão workaholic que ele não tem mais o tempo de qualidade com a família. Isso faz parte da saúde, né? Da saúde. Sim. E ele não tem uma vida conjugal boa porque vive estressado. Então, tem várias mensagens que a gente pode mandar para a mulher. E ele já fez o recorte aqui do persona dele, né? Não é qualquer cara. É o cara que está provavelmente numa cidade grande, que trabalha pra caramba, que está estressado, que não tem tempo de qualidade com a família, que a mulher está insatisfeita, que ele já não consegue estar tão presente ali, que está com a cabeça sempre cheia, sempre lotada, provavelmente está um pouco acima do peso e não consegue mudar esse padrão de comportamento. Então, ele já tem um recorte. Olha como fica muito mais fácil. A gente entender as dores, a gente entender os desejos, porque a gente trabalha no marketing só com dor e desejo. É o tempo todo, é a gente saciando a dor da pessoa e criando desejo na pessoa. Saciando a dor e criando desejo. É horrível, né, Vanessa? É maquiavélico demais. Eu também acho, gente. Eu juro que eu acho, tá bom? Eu tento, mas é assim que funciona, né? O mercado é assim. Sim. Sim. É. A dor existe, né? A dor existe. Um todo mundo procura vocês por causa da dor. Então, a dor existe. Ninguém... A gente não é criador da dor. Se não fosse a dor, vocês não existiriam. Né? Então, a gente só vai... E vocês são as pessoas que curam as dores. Então, o tempo todo, vocês têm que saber quais são essas dores. E se vocês antecipam essas dores, é por isso que as pessoas confiam. Porque vocês antecipam essas dores ali na rede social. Então, você vai colocar ali... seu marido não quer mudar o estilo, não quer se tornar uma pessoa mais saudável, tá difícil conviver com alguém. Se você colocar a dor explícita de uma forma muito clara, você vai criar essa conexão. Porque você sabe a dor que ela tem. Eu acho que você pega a pessoa, quando você tira, você
coloca no mundo palpável, real, uma coisa que ela nem sabe se é verdadeira ou não. Por exemplo, ela está preocupada com o marido que só trabalha. Aí vem o cara e diz assim, você não acha que o seu marido só trabalha e não se cuida? Cara, como é que alguém fala essa coisa que eu penso? Tá vendo? Isso, Olha só. exatamente. Pronto. Isso não é da minha cabeça. Aí você leva para o coletivo e vira uma comunidade. Quer se identificar. Isso. Então, e o pertencimento é muito pela dor e pelo desejo, é o que forma uma comunidade. Vocês estão aqui porque todo mundo quer fazer uma pós-graduação na mesma área, eu tenho desejo de se tornar, enfim. Então, identificar dor e desejo é muito mais fácil quando você tem um recorte, porque é uma pessoa só. Imagina se você tiver, eu quero falar para todo mundo, Mirella. Falo, não, vai ficar louco, né, Raquel? Vai ficar maluco, porque haja dor e desejo para você mapear, já é difícil com um, né? E aí, outra coisa, uma pergunta que vocês têm que se fazer. Como você gostaria de ser visto pelo teu público? Como você gostaria? Porque esse, primeiro, é um desejo nosso. É a gente que nós criamos a nossa marca. Starbucks foi lá e pensou como nós queremos ser vistos pelas pessoas. Eles criaram a cor, a caneca com o nome, tudo foi pensado. A partir do momento que a gente está ali, como eu quero que as pessoas me vejam? Eu quero ver como uma pessoa descolada? Eu quero ver como uma pessoa acessível? Não, eu quero ver como uma médica super elegante. Eu quero me ver como uma pessoa super... tipo, não me toque, eu sou eu e tudo bem, estou aqui, no meu palco, né? E tudo bem, porque tem pessoas que querem e se sentem bem com isso, e está tudo certo. Não existe padrão, existe intenção. Então, como vocês querem ser vistos? E lógico que a gente pensa muito baseado na nossa personalidade. Não adianta eu pegar a doutora Vanessa e falar, vamos trocar de lugar com a doutora Carol. Né? Cada uma tem um estilo visual, uma personalidade. Então, a gente tem que pensar na nossa personalidade. Até onde eu quero ir, até onde, o que eu já sou. Mas a gente também pensa o que combina mais com o público que eu quero atrair. Se você vai falar de estilo de vida, você tem que aparecer com uma roupa fazendo uma caminhada ou tomando uma água de coco. Não dá para aparecer na foto na balada tomando cerveja o tempo todo. Não é? Comendo, por mais que ele possa comer o torresmo ali, né? Mas não vai mostrar, né? Porque tem uma intenção por trás. Ninguém, ou vai mostrar, mas dizer que de repente você se permitiu e vai ter um discurso ali falando que tudo bem o equilíbrio que você se permitiu hoje porque você, né? Enfim. E aí vai do seu discurso. Mas como você quer ser visto? Ele já sabe como ele quer ser visto. Porque ele sabe com quem ele quer falar. Vocês percebem que quando a gente sabe com quem a gente quer falar, a gente já consegue entender como a gente quer ser visto. A doutora Larissa, ela fala, vive com afeto, com amor. É o viés dela. E ela se coloca como o amor, a ternura, né? Eu não a conheço, pessoal, todo mundo está conhecendo agora, gente, porque a gente deu treinamento na época de pandemia. Mas eu vejo ela a pessoa amada, assim, não é? Não sei, mas ela me passa isso, né? Tipo, amorosa. E ela vende, né? Vende essa imagem. Aí um exercício é vocês pensarem, como as pessoas enxergam vocês hoje? Você pode até perguntar aqui, como você me vê? É um exercício de perguntar para as pessoas da casa, pessoas do trabalho, pessoas... Pensa no meu nome e coloca assim, 3 ou 4 adjetivos. Faz esse exercício, manda no WhatsApp. Me fala assim, 3 ou 4 adjetivos da forma como vocês me enxergam. Dá medo? Gente, teve uma mentorada minha que foi para terapia depois disso, depois desse exercício. Juro por Deus que ela tinha fugido da terapia, falou, vou voltar para a terapia porque eu não aguentei escutar o que me colocaram ali. Ficou mal. Mas, né? E acontece. Então, assim, cuidado. Mas às vezes é bom você entender, porque às vezes a gente tem uma imagem a nosso respeito que não é a imagem que a gente está passando para o outro. E aí você fala assim, eu quero ser vista como a séria, né, a elegante, mas todo mundo me vê como a escrachada, tipo, a divertida. Aí tem o exercício de, será que eu vou conseguir? O que eu tenho que fazer, então, para passar essa outra impressão? Será que eu tenho que mudar a forma como eu falo, a forma como eu me visto? E tudo isso, gente, tudo isso pode ser criado, pode ser mudado. Tudo isso pode ser alterado, desde que, é o que eu sempre falo, não te machuque a sua personalidade, você você se torne um personagem, se torne um fake news ali. Tudo pode ser alterado. Tem mulheres que, às vezes, né, já teve uma pessoa, por exemplo, que ela não passava credibilidade, ela era uma coach de inglês para executivos.
ela é uma linguista extremamente competente, mas ela não passava credibilidade pela voz, que era muito aguda, e ela tinha os cabelos muito longos, assim, divididos, e ela ficava muito assim no vídeo, assim, e aí ela não estava passando credibilidade. E aí a gente teve que sugerir algumas coisas ali. Então, vamos cortar esse cabelo, vamos trazer mais uma cor mais forte, de cor com azul, assim, quando ela gravava os vídeos, ela fez alguns exercícios para trazer uma voz mais, né, um roteiro mais pausado, mais forte ali, mais objetivo, e ela começou a ganhar credibilidade. Mas para ela estava tudo bem fazer essas pequenas mudanças. Ela não estava, é por isso que eu digo, é até onde você consegue ir. Né, até onde você vai para criar a imagem que você deseja. Mas façam esse exercício, perguntem para as pessoas e pensem, bom, as pessoas estão falando muito isso aqui, ó. Esses 10 adjetivos apareceram, e eu quero esses outros 10, são completamente diferentes, tem alguma coisa errada no caminho. Não, bateram, olha, todo mundo falou do carisma, que eu sou carisma, todo mundo falou que eu tenho um estilo de vida saudável, todo mundo falou, então acho que eu estou no caminho certo. E aí vocês vão alinhando. Não no caixinha no Instagram. Aliás, não. Ó, você pode perguntar para as pessoas conhecidas. Mas eu já fiz isso. Eu já fiz esse teste. Eu perguntei, porque eu queria... Logo que eu estava com algumas dúvidas, eu falei... Quando você olha uma foto minha, coloquei uma foto, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? E eu planilhei. E eu tinha algumas palavras que eu queria, e algumas apareceram, outras não. E aí eu fui entendendo, de repente, o que eu queria mudar. Mas eu já tinha, como eu quero ser vista? Eu já tinha assim. E por que eu quero ser vista assim? Porque a gente já tem uma meta ali na frente. Porque para conseguir isso, eu preciso passar essa imagem. Mas será que eu sou isso? Ou será... eu acho que eu sou. Mas será que as pessoas estão vendo que eu sou? Porque às vezes a gente não consegue mostrar que a gente é também. Né? Às vezes a gente não passa. E por coisas... pequenas, por ajustes pequenos, a gente não passa aquela imagem que nós gostaríamos de passar. E às vezes é algo que realmente vai fazer diferença. Né? Quando vocês olham, vamos fazer um teste. Vai, alguém quer passar pelo teste? Aqui, assim, em público? Ou vocês preferem não? Quando a gente olha alguém que imagina. Doutora Vanessa vai passar pelo teste. Vamos colocar aqui. Uma palavra de cada um. Assim, vocês olham para a doutora Vanessa e qual é a primeira palavra, né, que vem à mente? Ela é chique, eu acho. Por isso que você pode repetir, porque quanto mais você repetir, isso é forte, né? Elegância, eu acho que é elegância. Criativa. Eu tenho uma visão que ela é moderna. Moderna. Por conta dos slides e por conta da aparência dela. Eu tenho essa visão dela de ser moderna. Inteligente. Alguém pode falar também? Pode. Pode. Alguém do Zoom, além do pessoal de casa. Poxa, a doutora Vanessa é muito chique. E eu lembro que quando eu entrei na Vida Bem-vinda, que eu vi o vídeo dela a primeira vez, assim, eu percebi que ela tem uma voz muito calma, assim, na hora de falar. Então, isso me passou muita credibilidade, né, nessa calma que ela tem de explicar as coisas. Então, essa visão que eu tenho. Bom. É um chique interessante, mas já me falaram uma vez que o chique é afastado, é afastamento, assim, que te parece uma pessoa inacessível. Também é difícil. Depende, exatamente. Ele já pegou o jeito. Olha lá. Agora anota o seu. Anota. Aí ela apareceu como chique, como elegante, como inteligente, que é credibilidade. Né? Eu também vejo muita elegância nela. Eu já falei isso quando a gente, né? Os vídeos são muito elegantes, ela tem muita credibilidade, porque ela fala de um jeito muito didático. Acho que eu trouxe a didática para ela. Eu trouxe a didática. Sim. E aí tem que ver qual é a intenção dela. Ela quer dar aula, ela está aqui dando aula. Poxa, então a didática é uma palavra que tem que aparecer. Existe professor sem didática? Não existe. Né? Um professor que é prolixo, uma pessoa que quer vender um curso, ou quer ser professor, ou quer dar palestra. A didática é ela precisa trabalhar a didática. Então, a didática precisa aparecer. Se não está aparecendo, o que eu preciso fazer para
melhorar a minha didática, me tornar mais didática. Tudo é treino, né? Tem muitas ferramentas, inúmeras ferramentas para fazer isso. A elegância pode afastar? Depende de quem ela quer atrair. Se ela quiser atrair, ela fala assim, bom, eu quero ser igual o Dr. Volpe, eu quero atrair o povo popularzão. Talvez ela não consiga, porque ela realmente é muito elegante, muito chique. Mas se ela quiser atrair, depende do público, depende da leveza, olha só, leveza também. Se ela quiser atrair, então depende muito do público, depende da intenção, depende do que ela vende, depende do recorte. Vocês entenderam por que vem antes, a gente pensar para quem a gente fala, o que a gente vende, e aí sim, como eu preciso me posicionar, ou como eu preciso, o que eu preciso trabalhar em mim para estar ali para essas pessoas. Não é só aparecer, né? Bom, e aí, lógico, o que você precisa fazer para atingir esse posicionamento, e aí tem muitas ferramentas, mas aí o primeiro passo é vocês planilharem, vocês tabelarem. Se precisar ir para terapia, vai, mas depois pensa. Aí o próximo slide, acho que eu não estou conseguindo passar. Aqui, gente. Não. Aqui. E aqui é mais a parte do conteúdo, né? O que você vai falar? Depois que você pensa em tudo isso, depois que você pensou em como se posicionar, aí sim, como eu vou criar? O que eu vou criar? Aí a gente vai para a parte do conteúdo. É o que eu vou falar. É qualquer coisa? Eu vou chegar aqui e vou falar o que eu acho? Não. Tem um estudo por trás também, né? Como eu disse, é muito baseado na dor e é muito baseado no desejo. É o que você vai falar. Então, quais os problemas que o que você oferece resolve? Ele sabe os problemas que ele resolve, né? O cara que está lá trabalhando muito, que a mulher quer que fique mais em casa, eu resolvo o problema da obesidade, eu resolvo o problema da falta de disposição, eu resolvo o problema do marido broxa, eu resolvo o problema, ele resolve alguns problemas, e ele sabe quais são esses problemas. Então, o serviço, o trabalho de vocês, o serviço que vocês oferecem ali, que vocês estão vendendo, por isso que eu penso, o que vocês vão vender? Aquilo que vocês estão vendendo ali no Instagram, que vocês não vão oferecer, mas né, nas entrelinhas vocês estão vendendo, que tipo de problema isso resolve? Isso tem que estar no conteúdo de vocês. Essa é a base do conteúdo de vocês. Para ter sempre ideias. Eu preciso de ideias. Pensem nos problemas. Façam uma lista de problemas. Tenho listas e listas de problemas que eu resolvo. E vocês sabem muito isso também conversando com os pacientes, né? Cada paciente que está chegando na sua frente, você já sabe, você vai planilhando, e aí você vai montando esse quebra-cabeça. Quais os benefícios que você traz para a vida daquela pessoa, os desejos que você sacia? É outra pergunta que vocês têm que sempre ter em mente. Aí, o que você precisa esclarecer para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre aquilo que você oferece? Que é muito isso também. Lembra que eu falei que a gente tem que trazer a pessoa do ponto A para um ponto B? Dela, tipo, nunca ouviu falar daquilo até o momento em que ela, nossa, eu quero muito comprar, eu quero comprar da Carol. Né? Você trazer essa pessoa por esse processo. Essa é a grande lógica hoje, que ninguém percebe. Todo mundo ou só oferece produto, ou fica só colocando, falando que a agenda está aberta, ou só coloca a fotinho do consultório, fotinho né, com o paciente, mas não cria esse desejo. Então, mais ou menos, de uma forma muito, muito resumida, é você pegar a pessoa e falar assim, ó, um problema que ele trouxe aqui. Você trata problema de... Um problema que você resolve. Fala um problema que você resolve. Ou alguém quer falar? Alguém quer ter um... Fala direito comigo, menino. Baixa hormonal provoca... Falta de testosterona. Falta de testosterona. Se você coloca isso na rede social, mas as pessoas não vão comprar o seu produto. Falta de testosterona provoca o quê? Disposição, piora a fertilidade, infertilidade. O cara não está afim. Então, o problema que ele resolve é o marido não está afim. É um problemão na vida de uma esposa, de uma namorada, de uma mulher. E aí, só que ela não sabe, imagina, a mulher não sabe, o cara que só quer ver Netflix, que ele está com esse problema, que é o hipogonadismo. Ela não imagina. E aí, o nosso trabalho na rede social é exatamente pegar a pessoa e levar sentado no sofá vendo Netflix até quero ir lá para o médico, como é o seu nome? Quero ir lá no Dr. Frederico, porque eu acredito que ele esteja com hipogonadismo. E a gente vai trabalhando, porque se você coloca assim, sinais do hipogonadismo, você vai parar para ler um trem desse?
O nome já não atrai. Né? Isso. Mas a falta de libido, a gente fala para homem também? Fala? Falta de libido? Falta de libido. Isso. Então, a gente vai trazendo. Fala, falta de libido. Depois você vai falar o que pode provocar. Você não deixou de ser interessante. Seu companheiro pode estar com um problema hormonal. Tipo, de repente, sabe? Você trazer porque ela sente. Porque é isso que passa na cabeça da pessoa. Gente, ele está com outra. Não, eu não devo estar mais interessante. Está acontecendo algum problema aqui. É entrar na mente da pessoa que está ali, que está vendo. É isso que ela pensa. Ela não vai pensar na doença de cara. Vocês pensam. Ela não. Seu marido não está contra. Isso. Ele pode estar com a testosterona baixa. Ele pode estar só com testosterona baixa. Já caiu um negócio ali. Doutor Frederico vai bombar semana que vem. Sabe? Vai viralizar exatamente. Não contrate um agente secreto. Contrate um andrologista. Descobriu o problema. É isso. E aí você está trazendo a pessoa de um momento de completo desconhecimento até ela entender que aquilo é uma doença. Isso é um funil para a medicina. A gente está trazendo a pessoa até ela ter o desejo. Vai achar que é cartomante. Traga o seu marido de volta em 5 consultas. É isso. Agora vamos pensar, se ele fosse, eu quero ser visto como o cara bem-humorado, a andrologia bem-humorada. Aí você pode até fazer essas brincadeiras. Não, eu quero ver como o cara, como é o Dr. Oscar, né? Ele é todo, né? Elegante. É outra forma. Ele é muito demorado. Mas no Instagram ele é mais elegantão, né? Ele tem outra postura. Ele tem outra postura. Então, ele vai trazer outro contexto. Mas se alguém quiser falar, não, eu vou ser um andrologista bem-humorado, e aí pode fazer um vídeo desse que com certeza vai dar resultado. O humor conecta quem sabe fazer, né? Como a emoção conecta, como você falar, como o cara fala do popular mesmo conecta. Então, enfim. Então, são algumas perguntas. O que você precisa esclarecer para a pessoa que nunca ouviu, a pessoa que já conhece o seu serviço, mas não tem informações sobre ele? São perguntas que a gente vai se fazendo. O que você precisa esclarecer para quem deseja contratar o seu serviço, mas ainda tem dúvida? Quais as motivações para uma pessoa contratar o seu serviço? Então, são perguntas que nós nos fazemos para a gente tentar entrar na mente, como a gente fez esse exercício aqui agora. Né? Tem mais resultado quem entende a mente da pessoa que está do outro lado. É isso, tá? Não tem tanto segredo. E quais pontos da sua vida pessoal e personalidade se conectam com a vida do seu paciente, que foi o que eu falei para ela, que ela falou, vai mostrar tudo? Não vai, mas quais pontos se conectam? O dele é quando ele vai correr, quando ele vai estar super atrasado, são 11 da noite, mas ele vai tentar fazer alguma coisa porque ele vai se propor a fazer uma atividade física. Eu vi você falando, eu só recomendo o que eu faço. É isso. Então, quais são os pontos, né, da sua vida que vão conectar? Não é tudo, mas é o que conecta. E aí, quando você vai falar, gente, isso é muito importante para a gente não ou deixar de fazer, ou nunca fazer, ou achar, é o quanto você consegue se comprometer. Precisa ser o tempo todo? Lógico que se você está ali, quer vender, e quanto depende do quanto você quer vender, você vai ter que ter uma frequência. Mas o quanto você consegue se comprometer? Eu consigo mostrar os stories todo dia? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar lá, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho uma vida, né? Não consigo. Me dá nervoso, mas eu sei que eu preciso de alguma forma estar ali presente. Então eu tenho alguns métodos, eu crio algumas coisas para manter aquilo dentro do meu tempo, gerenciando o meu tempo. Eu já contratei pessoas em um determinado momento, e você vai criando, mas o quanto quais dias da semana eu vou fazer o quê? Vai ter live? Vou fazer live toda semana? Não, vou fazer live a cada 15 dias. Legal ter um dia fixo, na segunda eu vou fazer um Reels, na terça eu vou fazer um vídeo educativo, na sexta eu vou colocar uma foto. Esse pensamento, que é o que a gente chama de calendário editorial, né, essa linha editorial, esse calendário, isso funciona muito. A gente não vai entrar nisso hoje, a ideia era só vocês fazerem, vocês pensarem, mas isso funciona muito e dá muito resultado, a frequência melhora e a estratégia também. Tá? Não sei se vocês pensaram nisso depois das nossas conversas, se vocês chegaram a esse consenso, mas eu sei que aqui na clínica tem isso muito regrado e dá muito certo, né? Por ter isso muito bem feito.
Bom, gente, depois de pensar só aqui, o que você, de forma muito simples, para organizar uma bio, até peguei, ó, a doutora Larissa, que eu achei bonitinha. Essa frase em negrito aqui, o nicho de vocês, se vocês não sabem, porque a gente usa como buscador mesmo. Então, a gente coloca FIV, reprodução humana, andrologia, aqui é o nicho de vocês, tá? Aqui vocês podem deixar o viés de vocês, você viu que ela coloca FIV com carinho, novas famílias, e ela também coloca aqui, sem seu currículo Lattes, mas ela também coloca a formação, que é super importante, é uma prova social dela, poxa, tem ótimas universidades, né? E aí, aqui embaixo, para informações e agendamentos de consultas, todo mundo tem que ter pelo menos o seu WhatsApp ou um link com o Linktree, isso é o básico, óbvio, de uma conta comercial, uma conta aberta. Então, para entrar, essa bio, assim, simplesinha, dica básica, isso tem que ter, tá bom? Tem que ter. E depois, a identidade visual, quais são as minhas cores, se vocês ainda não pensaram nisso, pensem em tudo que a gente conversou para entender que cor que vai harmonizar com uma pessoa elegante. As cores que ela está hoje, ó, o preto e esse dourado, são as cores que realmente remetem à elegância na psicologia das cores. Olha só que interessante, várias pessoas falaram chique e elegante. É a cor que mais remete a isso. Todo mundo que quer falar com pessoas AA, pode ver, né? Os templates de as pessoas que querem falar com o público AB, elegante, quero ser chique, é preto e dourado, preto e dourado, preto e dourado. É muito, muito, muito estereótipo, assim. O banco de fotos profissionais, isso é importantíssimo também. Já pensando a imagem que vocês querem passar, criar essas fotos, pensando nisso, com a intenção. O banco de ideias de assuntos, vocês já viram como pensar nos assuntos aqui, então criem esse banco, vão criando esse banco, para ter esse banco guardado, e depois, dia fixo de conteúdo para cada coisa, gente. Isso é o básico, o basiquinho do basiquinho, assim, para começar, para dar certo e para que realmente tenha intenção. É isso, gente, tá bom? Espero que tenha agregado aí um pouquinho na vida de vocês para pensar sobre as redes, tá? Claro. Ela me perguntou se na bio tem que ter uma frase. A bio tem que ter, como eu coloquei, ou o seu recorte, a transformação que você oferece. É importante que as pessoas olhem para a sua bio e entendam, esse perfil é para mim. Então, um exemplo. A gente vai mudando isso, a gente pode mudar. Hoje, eu dou esses treinamentos, eu coloco assim, ó, transforma a forma como você fala e aparece no vídeo. É isso que eu falo. Essa é a transformação que eu entrego, porque eu vou mudar a imagem da pessoa, a forma como eu vou trabalhar com a oratória, eu vou trabalhar com a imagem, eu vou trabalhar, enfim, com todos esses elementos. E embaixo eu coloquei assim, não questione o seu conhecimento, questione a sua técnica, porque as pessoas às vezes acham que elas não estão boas o suficiente, e na verdade elas só não têm técnica para aparecer na câmera. Então, porque era uma frase muito comum que eu ouço das pessoas, não, eu não sou boa para isso, não sei falar na câmera, não sei falar no vídeo. E eu coloquei alguma coisa assim, não duvide do seu conhecimento, questione a sua técnica. Coloquei uma frase. Então, ok, eu trabalhei com isso, mas também poderia ser, ajudo médicos a falarem para a câmera com mais desenvoltura. Podia ser isso, entendeu? O importante é que você traga a sua transformação, para quem você fala e a forma como você fala na bio. As pessoas às vezes só colocam em tópicos, né? Tipo, urologista. Tem centenas, milhares. Urologista para quem? De quê? Que faz o quê? Ele é um andrologista, urologista/andrologista, mas ele é o estilo de vida, né? Ele até pode colocar andrologista/urologista lá em cima. Mas embaixo ele vai colocar a transformação que ele oferece. Eu faço você broxar menos. Ou qualquer coisa do tipo. Mas eu melhoro o seu estilo de vida. Eu melhoro o seu... seja alguma coisa nesse sentido, que você não vai dar o anabolizante, que você vai fazer a pessoa entender que ela pode se curar, ela melhorando o estilo dela de vida. É mais ou menos essa transformação, né? Estou brincando, mas essa é a transformação que você oferece, pelo que eu entendi. Então, qual é a transformação de vocês? Ela tem que estar escancarada. Escancarada. Carol, é escancarado ali o que ela faz. FIV para LGBTQIA+. Tá lá. Tá fechando a porta para todo o resto? Tá, mas está se conectando muito bem. Muito, está se conectando muito. E aí o público dela é muito fiel. Vocês imaginam se eles não vão querer a Carol? Isso desenrola, assim, de indicação, outros posts, rede social, página de atendimento a pessoas trans, e marcaram lá a ginecologistas que sabem atender pessoas trans. Aí vão me marcar lá ele.
Mano, mas assim, toda vez que eu faço um post muito focado em LGBT, mais eu perco. E tá tudo bem. Eu ganho paciente. Você perde seguidor e ganha paciente. O que vocês querem? O que paga a conta, né? Essa é uma coisa dessa diferença de número de seguidor, Uhum. né? Tem muito seguidor, não é bom. Senão você está falando para muita gente, você está se direcionando um pouco. E quando o seguidor não está engajando com você, essa é outra história, né? O Instagram entende que o seu perfil não é bom. E aí, tem um algoritmo, que é um robozinho ali dentro. Ele fala, nossa, tem 500 mil pessoas aqui, mas 5 curtem, uma comenta, é ruim, o conteúdo é ruim. E ele passa a entregar para poucas pessoas. É o carteiro. O carteiro ali do Instagram é o algoritmo. Fala, não, poxa, ruim, 5 pessoas curtiram, não vou entregar mais não, deixa embora. Deixa eu entregar desse outro que ele entregou, ele tem 20 seguidores, mas os 20 gostaram. Então, essa é a lógica, né? Lógico que tem outras estratégias por trás disso, mas basicamente essa é a lógica. Então, realmente vale o que ela falou, perco o seguidor, mas eu ganho paciente, já que a gente quer vender consulta, tá tudo certo. Né? Mais alguma dúvida? Tem alguma dúvida no Zoom, pessoal? Nenhuma? Mais alguma dúvida? Então, encerramos por aqui. Me marquem nas redes de vocês para eu ver depois, para eu ver o desenrolar de tudo. Obrigada a vocês, gente. Um prazer. Deixa eu desligar aqui. Tchau, pessoal do Zoom. Não saiam. Não saiam. Tchau, mas não saiam. Eu falei, vamos, porque tem os testes agora, vamos direto. Vamos seguir direto para a resolução dos testes, porque a gente tem meia horinha, tá? Senão, e a gente tem que fechar mesmo na hora certinha, senão não dá tempo. Então vamos direto. Ela ficou ali em cima. Deixa eu fechar a apresentação. Muito obrigada. Toda vez que der aula, eu começo a postar de novo. É bom dar uma renovada, né? Gente, sucesso para vocês. Tchau, obrigada. Tchau. Gente, aquela hora que vocês abrem a câmera, pensam já em abrir o microfone, para a gente discutir os testes. Não, foi bem ok, foi ótimo. Eu aqui, você pode, você é muito demorado. Mas eu já sei, assim, mas eu tenho uma ideia bem assim, como eu sou. Eu só preciso vai acabar. A gente estava acabando com a qualidade. E acabou, um monte de gente que gosta de conversar, de fazer café, e não tinha conversado. Aí você vê eu não tinha oferecido esse real. Tem uma impressão. Eu não estou trabalhando, é esperado. É, às vezes, vocês estão lá, você vai ver. O que eu quero dizer? Eu ainda tenho que fazer coisa. É, sabe? Não ia me falar. Eles falaram que eu trabalhando. Aí que eu percebi, talvez eu pense pessoa. Vamos lá, gente. Vou deixar no modo assim para a gente conseguir ver o pessoalzinho. Vocês querem começar com alguns aqui? Responde. Acho que dá para você responder uns 3. A gente vai começar. Tá. A gente pode já responder? Falando? Tá. Tá. Considerando as melhores evidências atuais, assinale a alternativa incorreta sobre relação sexual programada. Bom, nós discutimos aqui e marcamos a letra A. Acertei. Essa não. Essa O pessoal do Zoom ficou com dúvida nesse? Por que essa está incorreta? As outras são corretas?
De boa? Vanessa, quer comentar alguma coisa? Volta um tiquinho. Tudo certo? Volta um tiquinho, aquela. Boa. Beleza. Então, ele até falou, né, que em geral, alguns casos em fator masculino, a gente pensa em inseminação, dependendo do fator, mas, em geral, o fator masculino leve é uma indicação da gente tentar fazer relação sexual programada, né? As outras alternativas são... Exato, não contraindica. Os outros estão todos certinhos, né? Reprodução assistida para casais com fator, é a primeira indicação para casal com fator ovulatório isolado, inclusive foi junto com a aula de SOP, né? Não tem dados na literatura sobre eficácia e segurança para pacientes com endometriose, e não há evidência que sustentem o seu uso para pacientes com isca. Isca, em geral, a gente vai para inseminação. Tá. Acho que tem que passar mesmo, porque não está no modo apresentação, tem que ser a setinha para baixo, no teclado. A segunda é, considerando as melhores evidências atuais sobre a indução da ovulação para a relação sexual programada, assinale a correta. Nós assinalamos a A. O letrozol é mais seguro que o citrato de clomifeno em relação à gestação múltipla e o risco de hiperestimulação. Errou. Pessoal do Zoom, tinha acertado essa? Vocês tinham colocado A também? Também. Ah, também, né? Então, qual que é a questão do letrozol? Em relação, se vocês voltarem na aula do Oscar, em relação ao risco de hiperestimulação, é similar, tá? É 0,5% dos dois, tá? Isso não tem diferença. E em relação a risco de gestação gemelar múltipla, realmente, o clomifeno tem um risco um pouco maior, ainda assim tem uma intersecção ali, estudos não mostram uma diferença tão grande, se não me engano era 3 a 7, 7 a 10%, mas o que está errado nessa alternativa é o risco de hiperestimulação, que é igual nos dois, tá? E aí a questão do suporte de fase lútea com progesterona aumenta a taxa de gravidez clínica em todos os tipos de estimulação, tá certo, ele comentou na aula que a gente não tem evidência sobre a via e a dosagem. E aí os estudos são muito heterogêneos em relação a isso, mas que todos os estudos que tinham sobre isso mostraram um aumento, sim, na taxa de gravidez. Ele até comentou depois que ele não faz sempre, então eu entendo que teve essa dúvida. Mas na aula, o que tem de evidência é que... Você quer vir aqui? As evidências são... Oi, gente. É que as evidências seriam baixas, realmente. Alguns estudos são controversos, mas que a tendência é que tem algum benefício. A questão 3. Paciente de 30 anos com ciclo 560, hiperandrogenismo e tentando engravidar há 9 meses. Peso de 80 quilos, altura de 1,63, traz exames de histrossalpingo e espermograma normais. Refere ter usado 6 meses de citrato de clomifeno, um comprimido por dia, por 5 dias, por conta própria, por 5 ciclos. Tendo menstruado 3 vezes nesse período. Escolha a alternativa que, na sua opinião, reflita a melhor interpretação do quadro e conduta. Nessa, marcamos a B. B. Trata-se de provável anovulação crônica, grupo 3 da OMS. 2. Da OMS, pode haver resistência ao citrato de clomifeno e a alimentação pobre em carboidratos e exercícios físicos associados ao concentrativo oral, combinado e metformina podem ajudar. Para a indução de ovulação, a primeira opção é o letrozol. Já pensou se eu ler tudo isso e essa é errada? O pessoal do Zoom acertou essa também? Marcar outra coisa? Tudo certo? Alguma dúvida? As questões do Oscar são super longas. Pode falar, pode falar. Acho que tudo certo, né? Beleza, pode passar. Fê? Tá. Sobre os indutores orais de ovulação, a sinalha é incorreta. 4 a gente colocou. B.
Os estudos sobre o impacto negativo do citrato de clomifeno sobre o endométrio, bem como a relevância clínica desse eventual achado, são escassos e controversos. Tá na dúvida, né? Rola uma dúvida, mas vamos ver. Qual que você achava que era? Não, a gente cancelou algumas no final, né? Certo. Acho que tinha que ter talvez mais. Pode passar. Beleza, incorreta. Não, o Oscar deixou bastante confuso com essas alternâncias de correto, incorreto, correto, incorreto, realmente. Vamos lá. A B tá certa, e ele até comentou na aula. A gente sempre fala muito que o clomifeno teria um impacto maior no endométrio, deixa o endométrio fino, atrapalha mais do que o letrozol, mas o que tem de estudo não mostrou tanta diferença entre clomifeno e letrozol nesse sentido, tá? Então, apesar de ser uma coisa que a gente fala muito na prática clínica, o que os estudos mostram é que até agora não acharam uma diferença tão grande. E aí a que seria incorreta é a C. O letrozol continua sendo off-label para indução da ovulação em nosso meio, pois apesar de comprovada eficácia, ainda param muitas dúvidas em relação à sua segurança e risco de malformação na prole. Ele até colocou já estatísticas de risco de malformação no trabalho dele. Se não me engano, estava 2,5%. Tá? Realmente está off-label ainda, mas até se você for ver recomendação de guideline, já recomenda letrozol. Tá? Então, apesar de... Sim, o Oscar faz perguntas capciosas, é isso. Mas tudo bem? Deu para entender? Beleza. Tudo bem, Zoom? Próximo. Sobre SOP e seus fenótipos, marque a correta. A gente colocou que o C. O fenótipo C é normalmente leve em pacientes com peso normal. Uhul! O pessoal de casa acertou? Tudo certo? Então, A e B são os fenótipos mais graves, né? E o C e o D tendem a ser mais leves. O C, normalmente, os pacientes têm um peso mais normal ou um pouco aumentado só. Tá? Sobre fenótipo A é leve, não. É o fenótipo mais frequente e tendem a ser mais graves, o A e o B. Tá? O B é mais grave também. A MH é elevado, isso não tem diferença. E D é o que não tem hiperandrogenismo, né? Lembrem que é a depilada. Essa próxima é minha também. Sobre SOP, escolha errada. B. Óvulos endométrio têm qualidades inferiores na paciente de SOP e são causa importante de infertilidade. Certo, essa é errada, né? Certo, essa é errada. Então, apesar de a gente ter estudos que mostram, sim, alteração de qualidade, impacto no endométrio, clinicamente a gente não vê essa repercussão, então a gente não pode afirmar que isso transpareça na prática, tá? Tá. 7. Sobre o diagnóstico de SOP, escolha a correta. 7. A gente colocou, prolactina e TSH devem ser avaliados sempre quando houver irregularidade menstrual. Foram muito fáceis as minhas, hein? A próxima Então, o SHBG aumenta com o aumento de insulina, não é o contrário, né? Então, hiperinsulinemia, resistência insulínica fazem o SHBG baixar, apesar de sim, ele ser um bom marcador metabólico. No padrão multifolicular, os folículos precisam estar dispersos no córtex? Não, já foi um critério, mas isso não existe, ele pode estar em qualquer lugar do ovário. E dosagem de androgênio é obrigatória mesmo na presença de hiperandrogenemia clínica? Não, se você não tiver acesso à dosagem de androgênio, o paciente, na verdade, já fechou o diagnóstico. Sander, pode ler a próxima e responder para a gente, as próximas 3? Sobre prolactina, escolha a opção correta. Nós ficamos em dúvidas e nós fomos na letra C. Prolactina aumenta após a 8ª semana de gestação, quando acontece a placentação. Vocês ficaram em dúvida com qual? Entre qual e qual, agora eu não notei. Que o meu celular com bateria, eu só botei correta aqui no papel. A opção que a gente tinha, só que eu botei interrogação. Vocês fizeram um teste antes também da aula, né? Foi antes. E depois da aula, vocês mudariam? Mudariam, agora já está aqui a certa. A história ficou claro na aula, né? Eu não sabia nem que poderia ser dosada a macroprolactina, eu aprendi agora. Na aula, né? Boa.
Tá. É isso. A prolactina aumenta desde do início da gestação, então não tem isso. E a macro é aquela paciente, justamente na paciente que não tem sintoma ou suspeita de SOP. São os 2 casos indicados de dosagem da macro, tá? Por que as primeiras estão erradas? Somente deve ser solicitado exame de imagem quando a prolactina for superior a 200. Isso, alguns guidelines antigos ainda suportam isso, mas a gente pode ter tumores maiores, extra hipofisários ou mesmo macroadenoma com prolactina menor. Então, sempre que tiver acesso, pedir exame de imagem mesmo com prolactina mais baixa, tá? E a dopamina é o inibidor de prolactina e aumenta, verdade, e aumenta com níveis de estrogênio. Por isso, o anticoncepcional reduz prolactina, tá? Ao contrário, né? Então, a dopamina, na verdade, ele não altera o nível da dopamina, o estrogênio da pílula, né? Ele vai estimular diretamente o lactotrófico. E aí aumenta a prolactina por causa disso, mesmo não mexendo em dopamina. Pode continuar, Sandra. No hipogonadismo e hipogonadotrófico congênico, todas estão corretas, exceto. A gente colocou letra B. B de bola? Pode passar. B de bola. Perfeito. Aí, né, pode parecer meio mancada, você tem que saber a porcentagem, mas dava para saber pelas outras, né? Eu até voltei na aula para ver a porcentagem certa, porque eu não lembrava, mas 60% dos casos é mais da metade que tem hiposmia e anosmia. Mas se você sabe das outras, né, você vai saber que essa está errada. Então, pode ocorrer deficiência da produção, excreção e ação do GNRH, é mais frequente em homens, pode ser herança genética ligada ao X. Então, isso é até manha de prova, depois, para quem for fazer prova de título, né? Você não precisa saber que é 40%, mas se você sabe que as outras alternativas são certas, você vai deduzir que essa está errada. Pode passar para a próxima. Pode continuar, Sander, por favor. Amenorreia hipotalâmica funcional. Nós colocamos a letra C. Pode passar. Certinho. Então, funcional é aquela tipo do atleta, né? O MH não vai se alterar, independente disso. A testo livre não está aumentado, o FSH normal e LH aumentado. Isso seria talvez mais um padrão de uma ovulação SOP, assim. E o estradiol está diminuído, sim, que é, né, hipotalâmica. A gente diminui o GNRH, vai diminuir o FSH, LH, diminui o estradiol. Pode passar. Vê mais essa. Eu já esqueci em qual que você tá, mas vê mais essa e a gente passa para a próxima. Travou? Não. Você vê... não, acho que travou. A gente travou ou o Sander travou? A redução da ovulação. A gente. Hipogonadismo e Oxi, só um pouquinho que a internet está dando uma balançada aqui. Qual que vocês marcaram como correta? letra C. C. Pode passar. Perfeito. Então, o hipogonadismo e hipogonadotrófico, se a gente der clomifeno, não vai adiantar, né? Que ele mimetizaria uma queda de estrogênio, mas se é o hipo, a gente não vai ter uma resposta. A dose total de gonadotrofina geralmente é maior, ela até comentou na aula que às vezes a gente faz estímulos por 20, 21 dias mais longos, e a ovulação não precisa ser deflagrada, até errado, a gente precisa deflagrar a ovulação, sim, a pessoa não vai fazer o pico de LH endógeno, inclusive a gente dá preferência para usar o HCG. Alguma dúvida? Tudo certo? Próximo... Certo. Nonato, pode ler a próxima para a gente? Certo. Gente, a gente está travando para vocês? Não, Não, né? estou conseguindo escutar. Tá. Posso pedir uma coisa? Quem não está falando, só fecha a câmera, então. Aí a gente vê se melhora um pouquinho, porque a nossa internet também é instável. E aí, talvez isso ajude um pouco. Uhum. Oi. Acho que Oi, está tá escutando? voltando. Agora Tá sim. escutando? Pode falar, agora sim. Posso falar? Tudo bom? Marcamos a letra D. Todas estão corretas. Pode passar. Perfeito.
Então, na funcional, a causa mais comum é uma causa comum, né? Não a mais comum. A mais comum é a gestação, mas uma causa comum de amenorreia secundária. Atletas de alta performance são grupos de risco e o tratamento depende da causa e pode ser multidisciplinar como primeira escolha. Perfeito. Essa foi uma mais tranquilinha. Alguma dúvida? De boa? Próxima. Excesso de gordura no tecido adiposo pode ser responsável por alterações endócrinas que prejudicam a fertilidade natural, por agir no sistema hipotálamo. Ai, internet. Uma hipófise gonadal. Entre elas, Pode ser. alô? Travou de novo pra gente. Desculpa. Você falou qual a alternativa? Travou? Ah, tá. Estão me ouvindo? Oi? Aê, voltou. Eu não aguento mais essa internet, gente. Vamos lá. Então, o que vocês marcaram nessa, na 13? Na letra C, diminuição da amplitude dos pulsos. Pode passar, pode Travou passar. de novo? Foi. Não, tá certo. Então, ele causa realmente a obesidade causa mesmo Letra C, uma diminuição da amplitude amplitude dos Isso. pulsos. Tá com delayzinho, mas a gente tá ouvindo. Então, tá certa. Né? A obesidade causa uma diminuição da amplitude dos pulsos de LH com menor produção de progesterona em fase lútea. Vocês entenderam por que as outras estão erradas? Então, da primeira, ele não causa uma diminuição da frequência, né, da amplitude. A B está ao contrário, que ele coloca aumento sérico do FSH com encurtamento da fase folicular. As pessoas com obesidade têm uma tendência a ter, na verdade, uma fase folicular mais longa e o ciclo mais espaçado. E a D, a diminuição de produção ovariana de estradiol realmente pode acontecer, mas a gente tem muita conversão periférica. Então, essa questão da proliferação endometrial insuficiente, aumento de taxa de aborto, não é verdade. Certo? Alguma dúvida? 14. Gente, vamos tentar de novo mais uma vez. Se ficar travando muito, aí a gente vai respondendo daqui, porque eu acho que vocês estão vendo a gente sem travar. É quando vocês falam pra gente que trava. Mas vamos tentar mais essa, Nato. 14. Só para realmente o áudio, quando está falando, dá Tá com delay, né? uma travada também. Ai, peraí. Pega o Wi-Fi do meu celular, 4G do meu celular. Eu vou abrir acesso pessoal. Aí vai aparecer iPhone de Carolina. A senha é essa daqui, ó. 2Y. 2Y. HBC. HB de bola. Agora. Oi, você me escuta? Foi, né? As custas do meu celularzinho vivo chorando 4G do meu celular. Vamos lá. Para terminar. Ainda é bom, né? Nonato, pode ir. A 14, na verdade, a gente ficou na dúvida se a A estaria correta mesmo ou não. Aí, a ou D, no caso, que a gente ficou em A ou dúvida. B? Qual que você vai falar? Escolhe uma aí, A ou D, né? A ou D? Pode A passar, ou D, pode passar. B, beleza. A, que vocês ficaram na dúvida, Se a obesidade realmente prejudica, assim, a qualidade ocitária? Não. Inclusive, o que essa ela comentou explicação. na aula, que a gente não pode falar para as pacientes, né, que perder peso vai melhorar as chances dela na FIV, chance de conseguir mais óvulo, mais chance de gravidez. Porque o que a gente tem de evidência é que realmente não vai ter uma piora de desfecho da fertilização em si. Pode ter uma piora de nascido vivo, porque a gravidez vai complicar muito, a obesidade vai complicar muito a gravidez, né?
Mas em relação ao tratamento de reprodução assistida em si, não parece ter muito impacto no que a gente tem de estudo até hoje. Por isso que é nenhuma das Então, só anteriores. o que estaria errado seria só o final, incidência de aneuploidia. Acho que eu lembro do slide. Isso, não aumenta a neoploidia. Aí é mais relacionado com idade mesmo, não IMC. Certo? Certo. Pode passar. Quem mais está aí? Maria José consegue abrir para falar com a gente? O microfone está fechado. Eu não sei se você está tentando ou se tipo não rola agora. Se não rola agora, tudo bem também. Tem mais gente na reunião? No Zoom? Não, somos só nós. Beleza, então volta. Em relação à baixa reserva ovariana e insuficiência ovariana primária, é incorreto afirmar. Nós marcamos a C. Ambas são situações em que a paciente precisa estar em amenorreia. Então, a princípio, né, para IOP, a paciente, para baixa reserva, a paciente não precisa estar em amenorreia. Inclusive, é o grande medo de várias pessoas que começam a estudar isso, né, várias ginecas e tal, que menstrua tudo certinho, mas é o ciclo curto, geralmente, que é um pouco mais comum, mas não a amenorreia. Né, e as outras afirmações estão corretas. Baixa reserva pode ser um processo natural, enquanto a IOP é patológico. A IOP depende da idade, a baixa reserva não. E aos 42 anos, uma mulher que tem ciclos menstruais encurtados pode ter baixa reserva ovariana, mas não tem IOP. E uma mulher de 41 anos com FSH igual a 20 não pode ter IOP, lembrando que o corte é 40. Beleza, próximo. Assinale a alternativa que contém informação correta. Nós marcamos aí. Segundo o grupo 1 e 2 de Poseidon, uma estimulação ovariana que resulte em 7 ócitos maduros aspirados é uma hiporresposta. Perfeito. Então, a Ari tinha colocado, você lembra quanto que era? Era até 9. Até, isso, 1 a 4 e 5 a 9. Então, 5 a 9 seria uma hiporresposta, que é o grupo 1 e 2 em que ele subdivide pela resposta, o 3 e 4 não tem essa subdivisão de resposta. Certo? A A está incorreta por quê? Da 16, se uma paciente tem apenas diretriz reprodutiva grávida de 6 meses. Porque não tem relação, né, a reserva com a idade. Tem gente jovem que pode ter uma reserva baixa. E não altera a chance de gravidez espontânea, né, para quem vai engravidar naturalmente. Então, a baixa reserva não prediz chance de gravidez natural. Tanto que, às vezes, dependendo do contexto social que você identifica a baixa reserva numa paciente, ao invés de pensar em congelar, talvez você vai pensar em engravidar mais rápido, mas não necessariamente congelar. Certo? Certo, Van? Beleza. Se uma paciente de 40 anos conseguir captar 10 óvulos em uma aspiração folicular, ela vai ter a mesma chance que teria com 10 óvulos vitrificados aos 34 anos. Não, né? Que a gente tem uma taxa maior de aneuploidia com a idade. Então, 10 ócitos de 34 anos são completamente diferentes de 10 ócitos de 40 anos. Aí uma paciente de 38 anos com MH de 0,9, sem histórico de infertilidade, deve congelar óvulos, pois tem diagnóstico de baixa reserva segundo critérios de Bolonha. Primeiro que deve congelar óvulos já excluiria uma alternativa para a gente, né? E aí eles colocam pelo EMH uma janela 0,7 a 1,1, se eu não me engano, mas, né, a indicação de congelar óvulos não necessariamente. Lembra que, sei lá, a gente pode orientar, por exemplo, gravidez espontânea, enfim. E os grupos de Poseidon englobam menos pacientes que os de critérios de Bolonha, pois são muito restritos, ao contrário, o Dudu deu até exemplos na aula de pacientes que não teriam critérios pelo Bolonha, mas entraram no Poseidon. Sobre a comunicação e o alinhamento de expectativas com os pacientes, é incorreto afirmar. A gente marcou A, porque é o contrário. A comunicação objetiva é sempre preferível à empática. Na verdade, a empática é preferível à objetiva. Essa era uma questão bem tranquilinha, né? Tipo, prova de CFC, assim. Né? As outras são bem, obviamente, certas. Ela é, obviamente, errada. Próximo. Aqui
Tá. São alternativas de tratamento sugeridas pelo grupo Poseidon nas pacientes de baixo prognóstico, exceto. A gente colocou E. Não, o que é isso? Eu não sei. Eu acho que é um C. Não, é C. Teste genético pré-plantacional. Isso, pode passar. Por quê? Que é o grupo 1? O grupo 1 é bom prognóstico, é jovem com bom prognóstico. É. Deixa que eu respondo a última, porque a última é controversa. Coenzima Q10 para o grupo 3 está certo. A dupla estimulação para todos os grupos também. A testosterona transdérmica também entrou em todos os grupos. E o grupo 4, suplementar o LH recombinante junto com o FSH, apesar de que na nossa prática a gente quase sempre usa FSH e LH, tá? Mas o grupo 4 especificamente tem essa indicação. A próxima, eu vi todo mundo debatendo, pode passar. E honestamente eu também fiquei confusa, eu fui perguntar para a Lari, porque eu também não tinha entendido depois, tá? Mas o que ela quis dizer com a alternativa ACT, apenas o hipotireoidismo pode levar à alteração em ciclo menstrual em até 60% das mulheres, que seria apenas o hipotireoidismo e o hipertireoidismo não pode. Mas não foi coisa difícil de entender, pode passar. Mas aí a verdadeira é a B, tá? Que a teoria de que possa ter correlação com a redução e a reserva ovariana poderia ser explicado pela inibição da via AKT de apoptose folicular. Essa é a verdadeira. O que estaria errado na A é que não é apenas o hipotireoidismo que pode causar infertilidade, alteração da menstruação, o hipertireoidismo também pode. Mas eu também fiquei muito na dúvida na A e na B quando eu li, porque eu não tinha entendido muito bem que era isso que queria dizer com apenas. E aí acho que ficou meio difícil de responder essa, tá? Mas as outras alternativas estão erradas. Disfunção sexual ocorre em 60% dos homens com hipotireoidismo, é menos, tá? E menos 5% dos homens com hiper, e o não acometimento seminal em pacientes com hipotireoidismo, mentira, tem acometimento seminal sim, ela mostrou na aula alteração de morfologia, alteração de motilidade. Certo, gente? Dúvidas do módulo de maneira geral? Não vai dar tempo da gente passar caso clínico hoje, porque já é 5h30, a gente teve algumas intercorrências aqui à tarde, as aulas foram um pouquinho mais longas, a aula de marketing foi maravilhosa, e aí a gente começa a perguntar, interagir, passa um pouquinho de tempo. Para os próximos módulos, a gente vai tentar deixar um pouco mais de tempo previsto para discussão e para teste, que a gente está deixando 2 horas, mas sempre fica um pouco menos, a gente vai começar a tentar deixar 3, para a gente conseguir discutir mais, mas os casos estão montadinhos, e o nosso último módulo, o 10º módulo, se vocês forem ver no cronograma, é só a apresentação do TCC e discussão de caso, então ainda vai ter um monte de discussão de caso daqui para frente. Mas hoje a gente vai ter que encerrar, até porque aqui a gente tem que entregar a sala, a gente não pode passar do horário, então hoje encerramos, mas próximos módulos a gente vai organizar de outro jeito para tentar ter um pouco mais de caso clínico, certo? Obrigada, gente. Beijo. Tchau, obrigado.